ou Redefinindo a Igualdade, de Dale O'Leary, que é um documento de 27 anos atrás, de 1997. E também a publicação da Associação Americana de Pediatras, publicado no Facebook, em 13 de julho de 2016, já há 8 anos atrás. E eu começo com a pergunta: o que é a agenda de gênero? A agenda de gênero, ou The Gender Agenda, substituiu sem alarde ou qualquer debate a palavra sexo por gênero nas publicações filosóficas, acadêmicas, educacionais, uma palavra mais polida e elegante para retratar as lutas do feminismo quanto à discriminação sexual e promoção da igualdade. Discutir discriminação de gênero podia incluir outras lutas do que simplesmente as questões relacionadas a sexo. 2 conferências da ONU foram o pontapé inicial para a inclusão da ideologia de gênero na agenda das discussões mundiais. A Conferência sobre População, realizada na cidade do Cairo em 1994, e a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em Pequim em 1995. A ideologia de gênero é um assunto da agenda do marxismo cultural, que enxerga que a única forma de promover igualdade é eliminar a diferença dos sexos por meio de uma redefinição de termos e da desconstrução do conceito de família tradicional. Para Marx e Engels, é preciso eliminar o conceito de propriedade, no qual a primeira propriedade privada é a mulher, e que a opressão das mulheres pelos homens havia sido a primeira opressão de classe na face da terra. Para eles, Marx e Engels, a mulher foi possuída pelo homem no casamento e na família. Se não houver diferença de sexos, não haverá diferença social, eles proclamavam. Para os ideólogos de gênero, as diferenças evidentes entre os homens e as mulheres não são naturais, mas foram construídas e podem e devem ser modificadas. Na conferência preparatória para a Conferência da ONU em Pequim, em 1995, uma mulher chamada Bella Abzug apresentou a definição de gênero proposta pelo feminismo e que deveria ser imposta à sociedade global a partir de Pequim, em 1995. O significado da palavra gênero evoluiu e se diferenciou da palavra sexo para expressar a realidade segundo a qual o status e os papéis das mulheres e dos homens são socialmente construídos e, por isso, passíveis de modificações. Quem são os proponentes da agenda de gênero no mundo? São 7 grupos. Primeiro, os controladores populacionais, aqueles que defendem o controle da natalidade. Segundo, os libertadores sexuais, dentre esses os donos de revistas pornográficas, por exemplo. Terceiro, os ativistas dos direitos gays, tanto de mulheres e de homens, homens que não querem ser homens e mulheres que não querem ser mulheres, mas querem ser outra coisa. Quarto, os multiculturalistas e promotores do politicamente correto. Não pode falar, viram outro dia, o camarada foi falar a palavra negro e a ministra falou, não pode falar negro, porque ele foi falar da caixa preta do avião. E aí ele disse, eu vou falar o quê? Caixa de Pandora? Então, a caixa de Pandora do avião? Está desse jeito as coisas. Politicamente correto. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro, você não pode falar nada. Não pode chamar certos nomes, não pode falar certas palavras, tem que falar de um jeito politicamente correto. Então, você não é uma pessoa que trabalha com xerox, você é um técnico responsável pela fotocópia e coisas desse tipo. Quinto, os extremistas ambientais, aqueles que brigam pelo meio ambiente. Aquela moça lá da Noruega, lá, que gosta de gritar na internet coisas que ela nem sabe, sendo paga pelas pessoas que queimam as florestas. Sexto, os neomarxistas progressistas, dentre os quais o PT faz parte. Sétimo, os pós-modernistas desconstrutivistas, aqueles que acham que tem que desconstruir a sociedade, mas não propõem nada melhor para colocar no lugar. Estes são os grupos. Esses grupos, bem que poderiam ser chamados, segundo o artigo, de feministas de gênero. O seu principal objetivo era opor-se
e neutralizar a ação daqueles que, entre aspas, eles chamam de fundamentalistas. Quem são os fundamentalistas na visão desses 7 grupos? Para as feministas, o termo fundamentalista não se restringe aos extremistas muçulmanos ou aos protestantes que sustentam a inerrância da Bíblia. Nos painéis de discussão, os palestrantes rotulam católicos, cristãos evangélicos, pró-vidas, aqueles que lutam contra o aborto, e quaisquer pessoas que acreditassem na complementaridade dos homens e das mulheres, ou que sustentassem a maternidade como uma vocação especial para as mulheres. De fundamentalistas, dentro dessa definição de fundamentalista, a maioria dos Estados membros da ONU poderia ser classificada como fundamentalista. Mais ainda, também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que defende a liberdade de religião, a maternidade e a família, teria que ser considerada fundamentalista. E olha que nós cristãos temos um monte de problema com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É preciso fazer uma diferenciação entre o feminismo de equidade e o feminismo liberal. O feminismo de equidade defendeu e conquistou o direito das mulheres ao voto, o exercício da profissão, a igualdade na educação, as mulheres também terem o direito de estudar, a igual oportunidade no emprego. Mas o segundo grupo, o feminismo liberal, ele entende como discriminação todas as diferenças reais, sejam físicas, sexuais, como a maternidade também. Ser mãe é uma discriminação. Entre os homens e as mulheres não pode haver diferença nenhuma. Esse feminismo declinou e perdeu influência e foi finalmente substituído por um feminismo radical que quer ir mais longe que o anterior, propondo que é necessário mudar toda a estrutura social existente para alcançar a libertação da mulher. Portanto, o coração da agenda de gênero é a eliminação da distinção sexual e o controle da reprodução. O grande problema para essa agenda é como vencer a realidade biológica. Se a natureza impede a revolução, ela simplesmente ignora a natureza. A natureza não é necessariamente um valor humano, eles dizem. A humanidade já começou a superar a natureza, não podemos mais justificar a manutenção de um sistema discriminatório de classes sexuais fundamentadas em sua origem natural. É uma citação de A Dialética do Sexo, daquela senhora chamada Shulamita Firestone. Essa proposta leva inquestionavelmente à total libertação sexual, inclusive à pedofilia. No Brasil já tem deputado pedindo para que a pedofilia seja legalizada. Aquele que fugiu para os Estados Unidos e disse que foi exilado, o Jean Williams, é um proponente disso. Os tabus sexuais, como com as relações homossexuais ou entre adultos e menores, irão desaparecer, assim como as amizades não sexuais, todas as relações próximas irão incluir o físico, diz essa mesma autora que eu citei antes. Então, diferenças das relações homossexuais entre adultos e menores. Então, é tolo quem acha que o próximo passo nessa agenda não vai ser o da legalização da pedofilia. Não somente a de assistir pedofilia na internet, mas a de praticá-la abertamente. E já tem muito material de imagem a respeito disso para que a gente possa explorar e colocar no nariz das pessoas que defendem essas coisas. Por que a biologia é o principal argumento contrário a essa agenda? Nessa oportunidade, eu quero então ler alguns trechos do relatório da Associação Americana de Pediatras, que foi publicado em 13 de julho de 2016, que eu julgo oportuno para o nosso tema nesse momento. A Associação Americana de Pediatras defendeu que os educadores e legisladores rejeitem todas as políticas que condicionam as crianças a aceitarem como normal uma vida de personificação química e cirúrgica do sexo oposto. São os fatos e não a ideologia o que determina a realidade. E eu cito o documento na íntegra. Primeiro, a sexualidade humana é um traço biológico binário objetivo. São médicos falando isso aqui. XY e XX são marcadores genéticos de saúde, não de distúrbio.
A norma para o design humano é ser concebido ou como macho ou como fêmea. A sexualidade humana ela é binária por design, com o óbvio propósito da reprodução e florescimento da nossa espécie. Esse princípio é evidente em si mesmos. Em si mesmo, os transtornos extremamente raros de diferenciação sexual, os chamados DDS, inclusive, mas não apenas, a feminização testicular e a hiperplasia adrenal congênita, não sei o que é isso, é coisa de médico. São todos desvios medicamente identificáveis de norma binária sexual e são justamente reconhecidos como distúrbios do design humano, inclusive indivíduos com DDS não constituem um terceiro sexo. Os hermafroditas e pessoas que têm algumas disfunções, ou são homens ou são mulheres. Até a Roberta Close, quando veio aquela conversa toda, ela era uma pessoa com um sexo definido e ela precisou fazer uma cirurgia de reposição, de reconstrução, e não de mudança de sexo. 2. Ninguém nasce com um gênero. Todos nascem com o sexo biológico. Isso é a Associação Pediatra falando. Gênero, uma consciência e percepção de si mesmo como homem ou mulher, é um conceito sociológico e psicológico, não um conceito biológico objetivo. Ninguém nasce com uma consciência de si mesmo como masculino ou feminino. Essa consciência se desenvolve ao longo do tempo e, como todos os processos de desenvolvimento, pode ser descarrilada por percepções subjetivas, relacionamentos e experiências adversas da criança desde a sua infância. Pessoas que se identificam como sentindo-se do sexo oposto ou em algum lugar entre os dois sexos não constituem um terceiro sexo. Elas permanecem homens biológicos ou mulheres biológicas. Terceiro, a crença dele ou dela de ser algo que não é, indica, na melhor das hipóteses, um pensamento confuso. O documento diz: quando um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, existe um problema psicológico objetivo, que está na mente, não no corpo, e deve ser tratado como tal. Essas crianças sofrem de disforia de gênero, que em medicina eles chamam de DG. Disforia de gênero, anteriormente chamada de transtorno de identidade de gênero, TIG, é um transtorno mental reconhecido pela mais recente da edição do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, DSM-V. Um pastor amigo meu, lá em Goiânia, que é muito dado a ler essas coisas, ele leu esse documento. E ele achou muito interessante que todas as doenças mentais que precisam de tratamento psicológico e psiquiátrico, a maioria delas são pecados condenados na Escritura. E as pessoas querem tratar com ansiolítico, com remédio, com terapia, mas não com confronto e mudança de comportamento. É isso aí que é o Manual de Medicina Moderna da Psiquiatria e da Psicologia. As teorias psicodinâmicas e sociais de DG e TIG nunca foram refutadas, mas sim ludibriadas na agenda de gênero. Quarto, o documento diz: a puberdade não é uma doença, e os hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. Reversíveis ou não, os hormônios que bloqueiam a puberdade induzem a um estado doentio, a ausência da puberdade, e inibem o crescimento e a fertilidade em uma criança até então biologicamente saudável. Eu gostaria, se fosse possível, eu mandei um vídeo ontem que eu gostaria que os irmãos assistissem. Ele está na agulha? Enquanto preparo, que não está ligado aqui. Eu conheci recentemente a página de Instagram de uma brasileira que mora em Londres, chamada Nine Borges. No Instagram é @nine.borg. No dia 23 de março, anteontem eu acessei para trazer para os irmãos aqui. E o vídeo denuncia
a falcatrua médica para poder apoiar a agenda de gênero. Uma empresa chamada WPAR, uma das 3 maiores empresas relacionadas a cirurgias e tratamentos de mudança de sexo, ela caiu em desgraça alguns meses atrás porque suas reuniões, seus documentos, seus protocolos foi jogado na internet. E aí vários médicos reconhecendo que não tem pesquisa, não tem nada cientificamente comprovado e que os medicamentos que são receitados são nocivos à saúde das pessoas, sim. Quem toma hormônio, sendo homem, hormônio feminino em grande quantidade para mudança da voz, da queda de cabelo, outras coisas, ou o contrário, é um candidato a morrer de câncer, porque hormônios são cancerígenos. As ginecologistas, quando indicam e prescrevem hormônios para as mulheres no tratamento de nódulos no seio, por exemplo, elas avisam, olha, eu não gostaria de passar esse medicamento porque hormônio é cancerígeno. Minha esposa ouviu isso da médica dela, quando ela teve de fazer uma cirurgia de nódulo no seio. E a médica disse, eu tenho muito receio de prescrever hormônio feminino para uma mulher. Agora, e o hormônio feminino para um homem? E o hormônio masculino para uma mulher? O estrago vai ser grande. E os médicos, por causa... Estes homens, essas mulheres, esses laboratórios vão responder diante de Deus por causa disso. Esperamos nós que respondam também perante a sociedade em julgamento. Quem sabe a gente passa esse vídeo depois. Eu quero recomendar essa página, @nine.borg. Ela é uma página de apologética de uma educadora que mora em Londres. E é uma página forte. Ela mostra ali, claramente, na bucha, os horrores que é a agenda de gênero. As suas falcatruas, as suas falácias, os seus equívocos. A última que ela mostrou, e é da gente ficar horrorizado, um homem, que se diz mulher, entrando nesses banheiros coletivos que agora andam tentando impor sobre as faculdades brasileiras, e ele enfia uma câmera debaixo da porta para filmar uma mulher no seu momento ali no banheiro. Só que quando a moça vê a câmera, ela chuta. E ao chutar a câmera, acidentalmente filma o pênis do cara. E aí ele começa com aquela voz efeminada a dizer, por que você está mostrando o meu pênis? O que você tem a ver com isso? O que você quer? Mas foi ele que colocou a câmera para ver a vagina dela. Nesses banheiros públicos de escola. Mas quando a gente fala, o fundamentalista, o retrógrado. Meus irmãos, tem muita gente se disfarçando de mulher aí para fazer coisa errada. Aproveitando-se dessa agenda. E nós nos posicionamos contra, terminantemente contra. Dá para assistir? Pode soltar. No Instagram tem que clicar lá para abrir o volume. Essa é uma organização cujo atendimento de saúde para pessoas trans é considerado padrão no mundo inteiro. A WPATH é considerada a autoridade em medicina de gênero. E esse escândalo é o maior escândalo transgênero até o presente momento. Maior, muito maior que Tavistock. Você não vai ver essa notícia na Globo e nem na BBC, porque a BBC é a concubina da Stonewall. Prints do fórum interno de discussão e reuniões que aconteceram por vídeo vazaram. Profissionais forçam o uso de hormônios mesmo em crianças tão novas quanto 4 anos. Profissionais admitem que pacientes estão morrendo ou apresentando problemas graves de saúde devido ao uso de hormônios. Profissionais admitem que não tem pesquisa sobre um monte de coisa, como disfunção sexual e desenvolvimento de tumores por conta do uso de hormônios. Profissionais admitem que muitos pacientes não estão em condições psicológicas para tomar decisões tão importantes.
Profissionais admitem que muitos pacientes têm problemas mentais subjacentes. Profissionais admitem a remoção de seios e pênis de menores de idade. Profissionais admitem o uso de hormônios mesmo em crianças que não têm consentimento parental. Mas isso não acontece, não é? A gente inventa. Profissionais admitem que muitas crianças e seus pais não têm clara compreensão e entendimento das consequências do uso de bloqueadores de puberdade, hormônios e de cirurgias. E mesmo assim prosseguem com tratamento. Profissionais admitem que bloqueadores de puberdade, hormônios sexuais e cirurgias causam infertilidade e outras complicações como câncer, disfunção pélvica, perda de funções sexuais como capacidade de ter uma ereção ou um orgasmo. Profissionais admitem que recebem muitos pacientes arrependidos. São os detransicionados, mas eles dizem que não devem usar esse termo, que estão mudando o termo para jornada de gênero. É claro, porque falar arrependidos mostra má conduta médica. Então, ao falar jornada de gênero, se coloca uma ênfase no processo de autoconhecimento. Não é um erro, é apenas a pessoa se conhecendo e crescendo. Adivinha quem é a maioria que se arrepende? Meninas. Mas não tem contágio social, não é? Profissionais culpando pacientes, dizendo que eles têm autonomia, que o atendimento é centrado no paciente e que, portanto, ele deve se responsabilizar pelas suas escolhas. E quando a criança tem 9 anos? Também se aplica? Profissionais admitem que muitos pacientes estão tão doentes que não conseguem sequer compreender o que estão assinando. Profissionais admitem que muitos pacientes têm problemas tão graves quanto esquizofrenia, transtornos dissociativos. Fala-se de um caso de um paciente com psicose com alucinação ativa. Quadros que, evidentemente, comprometem a capacidade do paciente de tomar uma decisão informada. A minha guerra é contra a ocupação da infância e a punição dos corpos das crianças, que são usadas como sacrifício ideológico por adultos doentes e narcisistas. A minha guerra é contra o controle do discurso. Minha guerra é contra a mentira sistêmica desse movimento. Se você não enxerga isso, não é um problema meu. Eu não tenho como abrir a sua cabeça e enfiar a ideia dentro da sua cabeça. Você tem que pensar por si próprio. Uma bomba atômica. Ok. Esse é um vídeo. Se você entra no canal dela, na página dela no Instagram, você fica horrorizado com as coisas que ela mostra na bucha, na lata, do quanto é incoerente e é falacioso o discurso da agenda de gênero. E cada dia mais, porque eles estão tomando conta do pedaço. Quinto, cerca de 98% dos meninos e 88% das meninas confusos com o próprio gênero acabam aceitando o seu sexo biológico depois de passagem naturalmente pela puberdade, segundo o DSM-V. Sexto, crianças que usam bloqueadores da puberdade para personificar o sexo oposto vão hormônios do outro sexo no fim da adolescência. Esses hormônios, testosterona e estrogênio, estão associados a risco para a saúde, o que inclui, entre outros, o aumento da pressão arterial, a formação de coágulos sanguíneos e o acidente vascular cerebral e o câncer. Mas os médicos não relatam. É o que ela diz aqui. Mas lá nas conferências internas, eles reconhecem tudo. Mas não publicamente. Por causa disso daqui, ó. O índice de suicídio é 20 vezes maior entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem a cirurgias de mudança de sexo. Mas isso a Globo não mostra, a Record não mostra, a Bandeirante não mostra, nem a CNN mostra, ninguém mostra. Isso acontece, inclusive, nos países mais afirmativos em relação aos chamados LGBTQ, e tem mais um monte de sigla depois que acrescentaram mais recentemente, como a Suécia. Que pessoa compassiva e razoável seria capaz de condenar crianças e jovens a esse destino, sabendo que após a puberdade, cerca de 88% das meninas e 98% dos meninos vão acabar aceitando a realidade como da boa saúde física e mental? Oitavo, é abuso infantil condicionar crianças a acreditarem que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto seja normal e saudável.
Endossar a discordância de gênero como normal através da rede pública de educação e de políticas legais servirá para confundir crianças e os pais, levando mais crianças a serem apresentadas às clínicas de gênero e aos medicamentos bloqueadores da puberdade. Isto, por sua vez, praticamente garante que essas crianças e adolescentes vão escolher uma vida inteira de hormônios cancerígenos e tóxicos do sexo oposto, além de pensarem na possibilidade da mutilação cirúrgica e desnecessária de partes saudáveis do seu corpo quando forem jovens adultos. Muitos irmãos assistiram aquele filme A Garota Dinamarquesa, que fala sobre isso. Mas, embora aquele filme seja baseado numa história verídica, ele não termina onde a história daquele senhor terminou, na morte e na depressão. O filme não mostra isso. Mostra a luta, a cirurgia, a discriminação social. Mas aonde levou a vitória, eles não mostram. Foi a morte. Por causa do que ele havia tomado e feito. Então, existem muitos fatores, incluindo a biologia, a experiência de vida como homem e mulher, a cultura, a tradição, as decisões livres da vontade, tudo isso trabalha em conjunto para criar as diferenças entre homens e mulheres. Essas diferenças não podem ser negadas, mas elas podem ser compartilhadas no sentido das pessoas se completarem, se complementarem na construção de uma família que serve e que abençoa uns aos outros. O documento de Dale O'Leary ainda afirma: as meninas se transformarão em mulheres que poderão engravidar. Os meninos se transformarão em homens que geralmente serão mais fortes. Encorajar que as meninas busquem a supremacia nas atividades que requeiram extrema força corporal, ou os meninos a engravidarem ou a cuidar de bebês, seria uma estupidez. E, de fato, as sociedades nunca o fizeram. Associar o cuidado dos bebês com as mulheres está longe de ser considerado arbitrário, quando se sabe que o choro do recém-nascido causa a produção do leite materno na sua mãe, não no seu pai. Nós devemos defender uma complementaridade integral, afirmando que homens e mulheres são inteiramente iguais em humanidade, em dignidade e em direitos, mas são diferentes e complementares na sua natureza. A raça humana existe somente como masculino e feminino. E as diferenças entre os sexos dão à humanidade uma profundidade e uma visão que de outro modo lhe faltaria. Entender que ser diferente é ser desigual e, portanto, injusto, a fim de propor uma agenda de gênero, é na mais cristalina verdade uma declaração de guerra à natureza humana, tanto masculina quanto feminina. O feminismo radical declarou guerra contra si mesmo. Elas não conseguem construir nada, apenas destruir tudo. O que é que nós devemos fazer como cristãos? Primeiro, reafirmamos a doutrina da criação de Deus. Como forma correta de interpretar a vida, Deus criou homem e mulher. Deus não criou 2 homens e 2 mulheres para que houvesse swing. Deus não criou Adão e Ivo. Deus não criou Ada e Eva. Deus criou Adão, um homem, e Eva, uma mulher. Exatamente para que não houvesse nenhum tipo de confusão. Entre qualquer tipo de confusão que a humanidade tenha criado. O hermafroditismo não é um terceiro sexo, mas é simplesmente uma formação genética e não serve de base biológica para incluir comportamentos sexuais pecaminosos como alternativas viáveis para a sexualidade. Nós, cristãos, precisamos parar de tratar pessoas com problemas assim como sub-humanos, porque isso é pecado diante de Deus. Todo ser humano traz a imagem de Deus consigo, mesmo os que não são crentes. Todo ser humano traz a imagem de Deus distorcida pelo pecado consigo. Os cristãos, mais que qualquer um, têm que ter consciência desse fato e começar por si mesmo.
A justificação do pecado é uma posição que passamos a viver na presença de Deus por sua exclusiva graça sobre nós e que nós a oferecemos por mandamento de Deus aos outros na pregação do Evangelho, que é também graciosa. Então, a igreja é o local onde essas pessoas vão entrar. Eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja e uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, nossa igreja está tão ruim. Eu falei: por quê, irmã? Olha o tanto de espírita que converteu aí. Uai, está ruim, eles converteram aí. Da onde que vai ser as pessoas que vão se converter a Cristo? Paulo fala: olha, muitos de vocês foram prostitutos, muitos de vocês foram adúlteros, muitos de vocês eram efeminados, muitos de vocês eram pessoas do mal, que não pagavam as contas, mas vocês se converteram, vocês foram lavados no sangue de Cristo. Ele diz isso com todas as letras em 1 Coríntios. Às vezes a gente briga feio com os homossexuais e gostamos de citar Romanos 1 como a base para isso, e esquecemos que em Romanos 1, Paulo cita 21 pecados ao lado do pecado da homossexualidade. E alguns de nós querem brigar só com os homossexuais. Não, tem que brigar com os que não pagam as dívidas também. Tem que brigar com aqueles que são desobedientes aos pais também. Tem que brigar com aqueles que não sabem se relacionar com os outros, não gostam de perdoar também. E abrimos as nossas portas aos homossexuais para que haja mudança. Mudança para que aquele que não paga a dívida passe a pagar. Mudança para que aquele que é um adúltero, e isso tem a ver com a relação de homem e mulher, seja fiel. Para aquele que é homossexual, abandone a homossexualidade. A tentação do homossexual por uma pessoa pelo mesmo sexo é igual à tentação de um homem por uma outra mulher. De um namorado ou de um rapaz solteiro por uma moça solteira. Os nomes dos pecados são outros, mas os desejos pecaminosos na alma e no coração são os mesmos. Então é tão pecado uma lésbica e um homossexual como um adúltero, um promíscuo e um fornicador. É a mesma coisa diante de Deus. E todos precisam de arrependimento e mudança de vida. E a doutrina da justificação é a resposta bíblica para todos os pecados sexuais, inclusive. Segundo, nós assumimos uma postura mais atenta aos movimentos subversivos da própria vida, compreendendo que os ataques na fé cristã não vêm apenas de cima, como dardos inflamados do maligno, Efésios 6,17, mas eles também vêm por baixo, por meio de torpedos submersos na fluidez das definições de palavras. Tem uma gravura na internet que é uma graça. Tem um gatinho na frente de um espelho e no espelho tem um leão. Gente, você é um gatinho, o espelho vai ser um gatinho, não vai ser um leão, não. As coisas não mudam porque a gente muda os nomes. A Bíblia diz que o aborto é pecado. Então o que é que o mundo faz? Não vamos usar a palavra aborto. Procedimento terapêutico. É esse o nome que a medicina dá para aborto hoje em dia. Procedimento terapêutico. E como nós vimos no vídeo, também por causa de arrependimento no que diz respeito a homossexuais, vamos usar jornada de gênero para tirar de vez a ideia de que nós cometemos algum erro no aconselhamento e no tratamento. Não é isso que o nosso presidente fala na tal democracia relativa? Vamos redefinir os termos. A narrativa, que geralmente é uma mentira, assume o lugar da verdade. E a Bíblia diz que é a verdade que liberta. Não a narrativa. A narrativa escraviza. Inclusive as evangélicas, que a gente às vezes inventa. Terceiro, nós precisamos sim cuidar melhor das nossas famílias, porque como essa conferência diz, é o nosso bem mais precioso. Precisamos reconhecer e nos arrepender da opressão masculina a mulheres acontecendo todos os dias dentro de lares hipocritamente cristãos. Nós, pastores, tratamos de muitos problemas disfuncionais de casamentos onde a violência, o cala-boca, a falta de respeito, o palavrão, o diminuir o outro, acontece dos dois lados. Não é uma prerrogativa só dos homens
humilhar as suas esposas com palavras. Eu vejo muitas mulheres judiando dos seus maridos com palavras também. Uma vez eu estava numa igreja e uma esposa estava rindo do seu marido. E ela viu e apontou para todo mundo o fato de que ele estava com uma meia azul e uma meia vermelha. Não sei por que ele foi aparecer lá na igreja com a meia azul e uma vermelha. Ela disse que ele é tão desatento que não percebeu na hora que calçou. Mas quem mostrou para todo mundo e tirou sarro disso foi a esposa. Ninguém mais. Assim também tem maridos que fazem a mesmíssima coisa com as suas esposas. Isso é uma coisa pequena. Porque quando você mergulha em direção à parte maior do iceberg, aí vem violência, agressão, covardia. E precisa mudar. Tem aquela história que todo pastor conta, que um dia, numa escola dominical, uma mulher chegou com um colchão de casal e umas panelas, e colocou lá no fundo da igreja. E aí o pastor preocupado, vai, mas por que você está com esse colchão e essas panelas? Não, pastor, meu marido aqui na igreja que é bom. O lá de casa eu não quero não, eu quero o da igreja. Aqui na igreja ele me trata bem, ele é educado, ele ora comigo. Lá em casa, esse eu não quero não. E não é assim algumas vezes? Às vezes a gente percebe aqui do púlpito quando as coisas estão ruins. A gente vem para aqui para frente pelo menos 52 vezes por ano. A gente tira uma fotografia da igreja. Você chega aqui e já sabe mais ou menos onde os irmãos sentam, porque a maioria gosta de sentar no mesmo lugar. Se pudesse colocar a plaquinha, essa pertence à família tal, o povo colocava. Eu vivi para ver uma irmã sentar no colo da outra, porque ela sentou no lugar dela na igreja. Ela chegou atrasada, a irmã estava sentada no lugar que ela gostava de sentar, ela sentou no colo dela e ela teve que pular para o lado e deve ter caído do lado de lá, porque estava cheia a igreja. Então você fotografa a igreja. Aí a gente vê de vez em quando o marido senta lá atrás e a esposa senta aqui na frente. Ah, tem alguma coisa aí. Não é porque ele foi procurar vaga de estacionamento, não. Tinha um marido que a esposa sentava na frente e ele sentava lá atrás. Quando eles brigavam. Quando eles não brigavam, sentavam os dois na frente. Gente, a gente pega essas coisas. Fica aqui, ó, instintivamente. Aí a gente vai perguntar, por que você está sentado longe da esposa? Eu fui perguntar para essa esposa, seu marido estava sentado lá atrás. Olha, ele veio à igreja. E ele saía antes da bênção, para ninguém perguntar nada para ele. Então, vamos cuidar melhor da família. Precisamos reconhecer e nos arrepender da dissimulação provocativa feminina aos homens, acontecendo todos os dias dentro de lares também hipocritamente cristãos. Tem cristãos exercendo os nossos papéis masculinos e femininos dentro do lar, mais pleno de amor, mais presente de comunhão e mais cheio de gratidão. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus pela esposa que Ele nos deu, com todas as bênçãos que ela traz, e sendo bênção em todas as dificuldades que elas têm, e vice-versa. Você casou com essa moça para ser bênção na vida dela, e bênção significa ajudá-la a ser uma mulher melhor. Você se casou com esse homem para ser bênção na vida dele, ajudar ele a ser um homem melhor. A Bíblia diz em Efésios 5 que no dia do juízo final e logo depois dele, o Senhor Jesus apresentará a si mesmo a sua igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. O oposto do que a gente vê acontecendo com as nossas esposas e com a gente, depois de 30 anos de casados. Mas a gente acha que é ladeira para baixo, mas a Bíblia diz que é ladeira para cima. Que embora a gente envelheça, o rosto fique diferente. Outro dia eu fui marcar uma consulta no médico e a moça olhou para a minha cara e me deu lá a senha preferencial. E eu não tenho 60 anos, mas a cara parece que a falta de cabelo indica. Né? Eu não tenho a bênção do Dalzir de envelhecer com cabelo feliz. Né? Eu acho que mais 4 anos acabou. Ainda o espelho engana olhando de frente, mas se você levanta a câmera um pouquinho, na transmissão, todo mundo vê essa careca aqui e fala, tadinho do pastor Hélio, já passou. Mas a Bíblia diz que isso não importa, quando o casamento é na presença de Deus. A gente envelhece e a gente melhora. É como vinho,
que com o passar do tempo ele fica melhor, mais aromático, mais gostoso, mais saboroso. E isso é uma contribuição que o cristianismo pode oferecer para a sociedade. A estabilidade das famílias, a estabilidade dos casamentos, a honradez de um relacionamento fiel e sincero entre um homem e uma mulher. E a Bíblia nos dá, e a história da igreja nos oferece, inúmeros exemplos de que isso realmente acontece. Só que agora, a bola da vez, somos nós. Nós é que temos que ser bênção na nossa geração. Nós é que somos sal, nós é que somos luz. O tempo dos nossos avós foi o tempo dos nossos avós. Agora é o nosso tempo. Deus continua nos chamando para servi-lo e para honrá-lo com a nossa condição de homens, com a nossa condição de mulheres. Porque Ele nos criou para a glória dEle, para dependermos dEle, para reportarmos a Ele, para confiarmos nele. E Ele não nos abandonou, porque Ele disse para os seus apóstolos: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizem, ensinem, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E eu me lembro de ler Atos 23, 11. Atos 22, Paulo dá testemunho de Cristo perante o Sinédrio, e é um desastre. Porque eles querem matar Paulo, então Paulo resolve astutamente e intencionalmente falar sobre a ressurreição, porque ele sabia que a ressurreição era um tema polêmico no Sinédrio. Os saduceus não criam ressurreição, os fariseus criam ressurreição. Então Paulo diz: vou jogar a bomba e ver o que acontece. E o resultado foi um desastre. Quase que eles mataram ele ali mesmo. E aí, uma intervenção militar do exército romano que estava protegendo Paulo, porque ele havia apelado para Roma, o tirou daquela confusão, levou para o cárcere, o amarrou no tronco e o deixou lá. Passou uma noite. Na segunda noite, a Bíblia diz, Jesus veio. Jesus veio até Paulo e disse: coragem. Tudo que você falou para eles, que ninguém gostou de ouvir, você vai falar para César, lá em Roma. Ninguém aprovou o discurso de Paulo. Só Deus. Dizem que quando Lutero atravessou a praça em direção à capela de Wittenberg, segurando numa mão as 95 teses e na outra mão o martelo, ele mostrou o documento para o seu melhor amigo, e o seu melhor amigo disse: mas Lutero, se você colocar isso lá na porta da igreja, você vai declarar a guerra contra o mundo. Então Lutero disse: que seja. Deus está do meu lado. E aí eu termino essa palestra lembrando das Crônicas de Nárnia, o Príncipe Cáspia. E a gente faz fácil de ilustrar do que o livro. Na cena final, os calormanos estão em retirada. Então o general chega com seu cavalo e mais alguns soldados na ponte que eles construíram para atravessar o Beruna, o rio. E do outro lado aparece Lúcia. Lúcia olha para o general e puxa aquela faquinha que ela ganhou do Aslan, e ela puxa assim, tímida, né? O general olha aquilo e diz: passa por cima, é uma menina com a faquinha. E ele olha de novo e Aslan chega. É uma menina, uma faquinha e um leão. E ele pensou: em cima do meu cavalo eu sou imbatível, vou passar por cima. E ele se prepara e olha para o Aslan olha para ele e ruge. Então o rio se levanta. E o resto